Oi a todos e a todas, sejam bem-vindos para nosso novo webinar em português intitulado Criação de Arte Conceitual para Brinquedos e Videogames em Clip Studio Paint, apresentado por Marcelo Materi. Antes de começar, eu vou compartilhar algumas informações. O webinar durará aproximadamente 1 hora. Todos os participantes ficarão em modo silencioso. Uma sessão de perguntas e respostas será feita nos últimos 15 minutos do webinar. Os participantes podem perguntar ao vivo na caixa de perguntas na plataforma GoToWebinar. Question Panel. Devido às restrições do tempo, nem todas as perguntas poderão ser respondidas. O webinar será gravado. O vídeo do webinar será compartilhado nas redes sociais e enviado pelo e-mail para todos os inscritos e participantes. Os apresentadores são Fahim Nias, Mari Quinones, quem fala, e Marcelo Materi. Para quem se conecta com a gente pela primeira vez ou não conhece o software Clip Studio Paint, Clip Studio Paint é sua solução todo em um para criar surpreendentes ilustrações, quadrinhos, mangás e animações prontas para publicação. Para mais informações, clique no clipstudio.net/en-graphicsly.com. Deixarei com vocês a Marcelo Materi e sua apresentação Criação de Arte Conceitual para Brinquedos e Videogames em Clip Studio Paint. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui, bom dia, porque eu tô na América do Norte, tô aqui em Vancouver. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença de todos, ao convite do Mário, da Graphicsly, do Clip Studio Paint, por essa oportunidade de mostrar um pouco do meu processo, né? Do processo de como esse software me ajuda a resolver alguns problemas assim que eu tenho, ou encontrar algumas soluções para otimizar meu processo, né, para atualizar, para fazer mais rápido. Bem rapidinho eu vou explicar um pouco, eu vou mostrar um pouco do meu background. Cliquei errado aqui. Eu sou formado em desenho industrial, em projeto de produto, pela FAAP. Atualmente eu sou ilustrador e concept artist de brinquedos e de games. Então, assim, para brinquedos eu tenho trabalhado com a Hasbro. Para quem já conhece um pouco o meu trabalho, eu tenho trabalhado com a Hasbro fazendo embalagem de brinquedos, né? Então, como vocês podem ver aqui, eu faço bastante coisa para Transformers desde 2002. Então, eu faço lápis e faço a pintura mesmo, né? Então, como, por exemplo, aqui, ó, nesses casos, essas pinturas são digitais, né? Mas geralmente os traços eu faço tudo a lápis. Isso daqui também, algumas vezes eu tenho o original, né? Mas daqui eu fiz os Transformers, aqui é a Hasbro Transformers. Hasbro Star Wars, desculpa, aqui é Transformers. Aqui às vezes eles me pedem para fazer partes para enfeitar a embalagem. Então aqui são ideias conceituais. Isso daqui eles queriam fazer o pitching de uma linha de Transformers para criança, então eles pediram para fazer uma versão mais infantil. Depois foi evoluindo para isso e virou os Rescue Bots, que hoje passa na TV, né? Então, assim, esse foi um processo bem legal que a gente foi tentando ver como é que reduziria os detalhes para deixar mais amigável. Isso daqui foi uma versão de Marvel Transformers. Então, assim, eu tenho trabalhado com ilustração e concept por quase 15 anos. Eu trabalho para a Hasbro fazendo embalagem, ilustrações de apresentações, né? São ilustrações que eu faço para reuniões. E também, em parceria com a Hasbro, eu acabei começando a desenhar também para livros infantis, para
para revistas, então eu também faço faço coisas para IDW. Aqui eu tenho. Esse daqui é meu ArtStation, que vocês podem ver. A maioria das coisas que estão aparecendo aqui são exemplos de livros infantis que eu fiz. Então, aqui do Homem de Ferro. Todas as ilustrações foram digitais. Então, assim, ó. Esse Homem de Ferro 2. Aqui um pouco do Line Art. Aqui, ó. O Kung Fu Panda. Esse livro foi bem legal fazer. Eu fiz só os lápis e um outro artista coloriu. Então, assim, a profissão de ilustrador é bem legal porque você pode abranger vários tipos de, de mídias, né? Tanto físicas como digitais, e, e partir de, sei lá, a partir de brinquedo até, por exemplo, eu fiz também uma coisa, eu fiz design do Monopoly, né? O Monopoly é aquele game, então, assim, eu fiz design das peças do Monopoly. Então, assim, são... Aqui, ó. Ó, fiz concept para esse do Star Wars, que é a Dr. Afra. Então, esse é o desenho que eu fiz no Clip Studio Paint. Isso chama input, né, que eles chamam. Então, é o desenho que eles utilizam para fazer o design do brinquedo. Não necessariamente eles vão utilizar essa pose. Essa pose é enviada para o modelador 3D e ele usa como referência para detalhes. Porque às vezes ele já tem o corpo pronto, ele só precisa acertar alguns detalhes, proporções. E é nessa hora que o concept entra, né? Porque assim, daí eu entro com o estilo de alguma coisa, com o vestuário, esses negócios. Essa daqui é uma das peças do Monopoly que eu fiz pro jogo do Monopoly. Então, eu usei o Clip Studio Paint também, que eu vou mostrar o processo, que eu usei a, a simetria, a régua de simetria. Eu uso bastante isso, porque agiliza muito o processo. Geralmente, esses trabalhos que eu faço, eles têm eles são muito rápidos, então geralmente eles falam, Marcelo, eu preciso disso para amanhã. Então, é uma coisa bem rápida, assim, que precisa. Ó, esse daqui é um outro desenho que eu fiz do Optimus. E ele acabou virando esse robô aqui, ó. Cadê? Aqui, esse. Esse daqui, ó. Então, como vocês podem ver, ó, aqui é o concept. E depois o produto final. Muitos vão falar, mas não está tão igual. Realmente tem as limitações técnicas, que essa limitação técnica é tanto para concept para jogo, que é do modelo 3D, quanto para o brinquedo, né? Tipo, temos as articulações aqui e aqui, então esse tipo de coisa, às vezes eu não contemplo. Eu fiz esse Ultron também, porque eles não, nesse momento, quando eles pedem o concept, eles falam, Marcelo, a gente precisa de estilo. Me passa o estilo agora, me passa uma vista que depois a gente resolve. Às vezes eles já mandam resolvido a articulação e falam, Marcelo, a gente tem essa limitação aqui, então você tem que fazer o design em cima disso. Às vezes não. Então aqui, por exemplo, a ideia era fazer um Optimus que tinha três serras, assim. E aqui no final eles fizeram elas mais arredondadas para proteger as crianças, etc, né? E assim, como vocês podem ver, ó, eu fiz a perna, com poses diferentes. Aqui eles fizeram bem simétricas, né? Então assim, mas esse input aqui ajudou eles a fazer o input que eu falo, esses detalhes que os modeladores às vezes querem, sabe? Então esse tipo de coisa, que esse é o design que a gente resolve, porque assim eu atualmente não mexo muito com 3D, mas para fazer blocos, mas assim utilizar 3D é bom também, mas nesse caso eles querem mais o estilo. Então é como eu pego um design complicado do filme e transformo numa coisa simples para criança, sabe? Uma coisa mais simplificada. A mesma aqui é uma coisa aqui foi legal porque eles pediram para eu desenvolver essa parte de trás aqui que eles não tinham até então.
Isso acontece muito com o filme, com desse Ultron. Então, por exemplo, eles têm um boneco e não. Ele só tem a vista da frente do concept. Então, às vezes eles falam, Marcelo, a gente precisa modelar para aprovar tudo, tenta criar alguma coisa baseada no que você tem na frente, sabe? E daí você fala, ixi. E daí eu acabei vindo com isso aqui, ó. Ó, essa aqui esse é o concept. Vocês conseguem ver aqui. Esse é o concept que foi feito para essa embalagem. Você vê que eles mudaram um pouco o rosto, porque nesse momento ainda estava sendo desenvolvido o boneco, o design do filme, né? Então esse aqui é um outro que eu fiz, ó, esse Ultron. Então assim, eles pediram para fazer as costas também. E esse é o Monopoly, tem o Ultron. Esse é outro Monopoly que eu fiz. Esse é o outro aqui. Então, como vocês podem ver, ó, é bem parecido. Ó, esses daqui eu tive uma limitação que assim, o formato da caixa. Então eles falaram, Marcelo, a gente precisa respeitar o formato da caixa. Esse boneco é um boneco barato de 5 articulações. 1, 2, 3, 4, 5. 5 articulações e a gente precisa fazer a tradução do Ultron do quadrinhos para esse formato aqui. E daí foi nisso que a gente chegou. Ó. Então isso daqui ficou bem fiel, na verdade, né? Às vezes eles atualizam um pouco. Esse como boneco ficou bem certo. E daí eu fiz esse outro Ultron. E às vezes eles utilizam esses bonecos para diferentes tamanhos, né? Tipo, você tem pequenininho, você tem o grande. Então eles utilizam esses designs. Ó, eu fiz o Hulkbuster para Marvel também, para quando saiu o filme. Então esse daqui foi muito legal porque acontece, eu fiz essas 3 vistas, tudo no Clip Studio. Eu vou mostrar o processo daqui a pouquinho, só explicar rapidinho. Então eu fiz essas vistas, eles já tinham o design só da frente, eles pediram para eu tentar, assim, eles tinham o design da frente e de trás, mais ou menos. Eles pediram para eu tentar ajustar umas coisas. Eu fui criando. E eles usaram para fazer tanto bonecos pequenos como grandes. Então eles fizeram esse daqui, eles fizeram um gigantão, que é esse, tudo baseado nesse design aqui. E assim, eles não utilizaram exatamente o desenho, eles utilizaram os detalhes e daí assim, eles usam para modelar só. Então assim, não quer dizer que eles, ó, aqui tem 3 partes, que legal. Então, nesse caso foi bem em cima, porque eles não tinham o design do filme pronto. Então eles para começar a produzir, às vezes eles precisam de coisa bem antes para gerar os moldes, por plástico, essa série de coisas. Então, geralmente eles pedem esses inputs. Às vezes eles mudam coisas quando tem que mudar, então isso acontece quase sempre. Aqui como era, aqui eles pediram para fazer bem certinho, né? Porque eles já tinham me passado aqui os limites das articulações, né? Esse foi um dos projetos favoritos, né? Então eu vi o Hulkbuster em, sei lá, em 5, 6 tamanhos diferentes. Ó, esse daqui é baseado nesse. Você vê que o rosto é diferente. Você vai falar, mas o rosto é diferente, sim, porque a Marvel provavelmente entrou com uma proporção diferente, pediu para mudar, para ajustar, mas os detalhes são bem parecidos. Ó. E até a mão, né? A mão aberta, a mão fechada. Isso que eles pedem também. Às vezes eles ajustam as proporções no. Ah, Marcela, a gente precisa esticar um pouco mais. Então isso. E fiz Hulkbuster e. Esse daqui é o colorido, que às vezes eles pedem para guia também. Então, assim, esse tipo de input tanto funciona para games como para brinquedo. Para games, geralmente a pessoa que modela já faz isso, já é o concept art, né? Mas para o brinquedo eles ainda às vezes pedem para fazer. E esse daqui é o meu projeto mais legal, que é o último que eu fiz. Eu não sei se vocês conhecem o Sentinela, que está sendo vendido pela Hasbro agora, que é esse daqui, ó. Esse daqui da Hasbro Pulse. Então aqui, ó, eu fiz o design dele. Ajudei, assim,
Eu fiz o design, eu fiz junto com o pessoal da Hasbro, né? E a gente é um time, né, que a gente desenvolve. É um time que a gente desenvolve, né, junto. Então, assim, eu pego o feedback deles. Foi um trabalho de quase 2 anos, assim, de várias idas e voltas, né? Então, assim, eu fiz várias versões diferentes de pés, de cabeça. Você pode ver aqui, ó, eu tinha feito uma outra versão, depois eu entrei com essa versão aqui, ó, mas eu tinha feito essa clássica. E isso a gente vai ajustando conforme a necessidade. Então, aliás, para quem quiser, acho que parece que esse boneco está sendo vendido no Brasil agora, no link da Hasbro, se eu não me engano. Então, assim, tem um dedo brasileiro num brinquedo grande aí que está sendo vendido. Então, você vê que, assim, como... E o Clip Studio me ajudou muito nisso, porque, assim, essa alteração foi uma coisa muito rápida que eu tinha que fazer. E eu usei a régua simetria, que vocês vão ver como é que a gente vai fazer, que é agora que eu vou mostrar para vocês como é que é esse processo. Então, aqui, ó, um pouco de ilustração de livro infantil. Isso daqui eu tive a minha ajudante Priscila, na época, me ajudou a pintar esses desenhos. E vamos lá para o Clip Studio aqui. Aqui é um outro exemplo de boneco que eu fiz, esse Bumblebee. Esse foi o primeiro boneco que eu desenvolvi para a Hasbro, né? Então, ó, você vê que ele é bem simétrico aqui, ó. Então, assim, geralmente o que eu fazia antigamente, eu desenhava metade e rebatia metade. Mas às vezes ficava legal, às vezes ficava chato, e eu tinha que ficar. Porque, por exemplo, quando você seleciona aqui alguma coisa e, ó, aqui edit, transform, flip horizontal. Daí, assim, às vezes não batia porque eu não fazia a régua certinha, então ele ficava um pouco maior, um pouco menor, então eu levava mais um tempo, né? Daí, ou, por exemplo, eu tinha que corrigir as imperfeições das cores, porque daí o que acontece agora? Hoje é mais fácil. Então, assim, hoje, por exemplo, eu vou fazer uma simulação de um brinquedo aqui. Imagina que a Hasbro falou, Marcelo, eu quero que você faça esse tipo de desenho, mas baseado nesse Optimus clássico aqui, ó, no Optimus G1. Como é que você faria? Mas assim, eu preciso de umas ideias para amanhã. Então, assim, o que eu faço geralmente? Eu primeiro pego as referências, né, que eu preciso. Então, eu separo tudo num arquivo só. Sei que parece meio bagunçado, mas eu gosto de botar tudo num arquivo só, porque daí eu não fico zapeando entre arquivos. Então, eu jogo tudo aqui. Esse daqui eu vou jogar mais para cá, que essa vai ser minha referência de estilo, né? Então, assim, pés grandes, cabeça maior, tá vendo que... Então, o que acontece? Assim, aqui, eu vou criar mais um layer aqui, ó. Então, essa ferramenta é bem legal. Então, aqui, geralmente, eu crio um layer aqui. Vou jogar aqui em cima. Então, aqui eu vou organizar referências. Vou jogar esses layers aqui. Para quando eu precisar desligar, eu desligo o layer. Daí, aqui vai ser arte, né? Travar aqui. Opa, isso não. Primeira coisa que eu faço, vamos lá. Eu vou achar o estilo. Então, uma coisa que eu setei no Clip Studio, eu gosto de usar lápis, né, para simular, porque eu gosto de desenhar no papel, então eu uso as ferramentas de lápis, né, você clica o P, você cai no lápis. E daí tem esses vários tipos para RAF, às vezes eu gosto de pegar um desse aqui porque é mais, nossa, você tem mais liberdade e tudo, então isso daqui é legal também, tem uma textura, eu gosto da textura do lápis, né? Então, para borracha também, então, vamos lá. Eu vou fazer esse Optimus aqui.
Eu peguei esse daqui para usar a referência das costas. Então, o que eu faria aqui? Aqui eu vou... Geralmente faço 1 ou 2, 3 sketches com a proporção que eles querem, né? Então, assim, vou pegar essa proporção aqui, ó. Aqui os braços são longos. A perna grande aqui também. Tá vendo que a proporção é diferente desse, né? Daí eu começo a adicionar os detalhes mais ou menos que tem aqui. Cabeça. Então, aqui eu não estou mostrando muito a técnica do desenho, eu estou indo mais na... O que eu quero mostrar para vocês um pouco da ferramenta, mas o legal é que nessa parte aqui eu tento botar um pouco de estilo, né? Então, assim... se eu quero... Uma coisa que tem que funcionar muito para concept é a silhueta, né? Então a gente tem que ter uma silhueta clara, que isso lembre, por exemplo, eu quero que isso lembre o Optimus Prime de longe, assim, sabe? Tipo, pessoa que bate o olho e fala, putz, esse é o Optimus. Então eu tento ver as partes principais do Optimus e ressaltar isso. É como se fosse uma caricatura. A caricatura, geralmente, ela ressalta o que tem de diferente ou de uma característica que chama atenção na pessoa, né? Então, geralmente, é isso que eu faço. Então, eu tento pegar as características principais do Optimus. Então, assim, o Optimus tem esse pé, ele tem essa parte aqui, ó. Esse daqui tem a roda. Então, assim, a gente pode brincar com proporção, mas a roda não está do tamanho normal. Mas, por exemplo, tá vendo? Aqui é um brinquedo também. Aqui essas rodas não são normais, mas elas têm que parecer um pouco legais. Então, a gente muda um pouco. O pé. Aqui o peito. Mas assim, por exemplo, se eu fiz uma roda pequenininha aqui, eu vou fazer a roda pequenininha aqui também. Então eu vou ajeitando aqui. Tá vendo que eu só estou desenhando de um lado, eu não estou fazendo do outro lado, porque eu já vou mostrar. Então assim, eu estou tentando fazer... Ajeitar um pouco. Aí outra coisa que é legal, como eu usava bastante Photoshop, eu estou acostumado ainda com as ferramentas do Photoshop. Então você pode customizar isso no Clips, que eu acho legal, né? Então eu tentei customizar para fazer bem parecido com o que eu já tinha, né? Aqui, ó, eu gosto de usar borracha soft, às vezes que eu quero ver como é que está embaixo, né? Eu não gosto de apagar totalmente. Então a gente pode reduzir a opacidade. Opacidade. Besta. Opa. Agora eu vou ajeitando aqui. Porque assim, o Optimus eu sei mais ou menos desenhar de cabeça, né? Então provavelmente vai ser mais rápido para mim. Mas se vocês não sabem, sempre tem a referência em mãos, assim, sabe? Estou salvando aqui. Isso é uma coisa legal. O Clip Studio, às vezes, ele faz um autosave que me ajuda bastante. Sabe? Isso
Isso é um problema que eu tinha muito recorrente de... Vamos lá. Então, enquanto eu estou esperando aqui, o que eu vou mostrar uma outra coisa legal aqui. Que é uma coisa que eu não... Mas daqui, ó. São os conceitos que eu fiz para o filme. Aqui também fiz digital. Ah, isso aqui é legal, ó. Esse daqui é um cenário que eu fiz com um quadrinho e eu usei a simetria que a gente vai mostrar agora, sabe? Então, assim, eu usei todas as réguas e ponto de perspectiva, tudo isso. Assim, eu fiz o sketch, daí eu setei no Clip Studio e ajustei. O computador não aguentou. Então, ó, a ideia é que você fala, mas como é que você faz desse jeito? Você faz angulado, assim. O Clip Studio tem essa opção de você monta a régua e você pode fazer ela, você pode setar o ângulo dela para encaixar no seu quadrinho. Então aqui, ó, eu setei a régua aqui, fiz o ponto de fuga, né? Setei as réguas tudo e fui desenhando. E eu fui desenhando com simetria, então conforme eu desenhava aqui, saía desse lado também, automático. Então, e depois eu repeti esse background aqui. Voltamos. Programação normal. E vamos lá para a simetria, que ideia legal. Olha que legal esse daqui do Clip Studio, que eu acho sensacional. Você clica aqui, ó, ele já vira o... Na verdade, ele já... Você clica nessa opção, ele já vira ele já fica em azul, que é onde você geralmente rebaixa para fazer os detalhes depois, né? Então eu vou continuar fazendo os detalhes, tá? Tentando ajustar. Às vezes eu gosto de entrar com mais grosso para ver como é que tá a silhueta, né? Então eu aumento um pouco o tamanho. O ideal, o brush é legal você usar ele largo grande para fazer os shapes, né? E depois você vai... Os detalhes você usa mais fininho, né? Tá, agora eu vou... Tá, já fiz mais ou menos a silhueta que eu acho que está bem parecida. Agora eu vou aqui, ó. Eu crio um novo layer. Se não, eu vou criar o layer o layer de simetria aqui. Então eu crio um novo layer. Eu vou aqui nas réguas. Tem aqui, ó. Symmetric Roller. Daí eu vou aqui. Symmetric Roller, está no layer. Ó, lembra de clicar sempre no layer que você vai desenhar, porque às vezes ele vem para cá. Se vier para cá também não tem problema, mas aqui é legal. Então assim, você vai e com Shift clicado, você deixa a régua reta. Então aqui você criou o layer de simetria. Agora aqui que a brincadeira começa. Deu certo aqui a cor que eu quero. O lápis que eu quero, eu vou usar esse... Vamos ver aqui, se tem a opção de uma... Tem um pen aqui, ó. Esse G-Pen. Então, ó.
E aqui que é legal. Você vê que ele já vai desenhando do outro lado. Então aqui, ó, por exemplo, se eu tenho um trabalho que isso geralmente acontece muito. A Hasbro tem uma apresentação comercial, eu preciso mostrar uma ideia de um boneco para amanhã, mas eu preciso só das vistas dele. Toda vez que tem vista, a primeira coisa que eu faço é vir para o Clip Studio e faço esse sketch aqui. Ó. Não tá vendo? Ó, eu já vou vendo a proporção. Ah, putz, isso daqui ficou muito largo, essa cabeça. Uma coisa legal, você pode fazer assim, tá vendo que ele só apaga de um lado, né? Então isso é bom porque, por assim, se você começa com uma simetria, você fala, putz, mas eu acho que esse Optimus pode ser legal se ele tiver essa antena quebrada aqui, ó. Tá vendo? Mas ele vai desenhar aqui de novo, daí você vai ter que apagar. Se você não quiser ter esse problema, você tem que usar o laço. Se você usar o laço, ele apaga dos dois lados. Ó. Opa, não peguei o laço. E o balão. Aqui o laço. Ó, tá vendo? E daí ele deleta dos dois lados, daí você conserta. Então, assim, ó, eu achei que ficou muito grande. Desculpa, estou acostumado a usar o. Daí, eu quero fazer aqui um pouco maior. Assim. Aqui, você vai ajustando. Aqui. Se o olho não ficou bom. Se você dá o Ctrl Z também é a mesma coisa, ele ajuda. Como é infantil, é legal fazer o olho grande. Tá vendo? Tudo que é infantil, geralmente o que acontece? Eles pedem para fazer o olho grande e formas mais arredondadas. Então aqui eu começo, ó, vou arquear um pouco. Tá vendo aqui na nossa referência? Ele é muito reto. Mas aqui eu já vou arquear um pouco. Vou fazer ele mais. Ó, e aqui, ó, isso você tem que tomar cuidado às vezes. Ó, tá vendo? Para você não fazer a simetria assim. Então a gente volta. Você tem a opção de rotacionar, isso que é legal. Ó. Então você volta. E vai. Sim. Mas se eu quiser fazer uma coisa muito retinha agora, por exemplo, aqui nesse caso. Eu quero fazer um lance muito reto. Também fazer, ó, você aperta Shift. Às vezes eu faço o cruzo direto, ó, daí ele vai mais reto. Tá vendo? E aqui, ó. Vendo que do outro lado eu nem fiz sketch ainda. Daí ele vai fazer esse tipo. Vamos fazer ele mais cheinho assim. A mão dele é bem grande, né? Vou fazer a mão bem grande. Como é que é esse Optimus aqui no brinquedo? Ele tem esses detalhes aqui. Então, se quiser botar, ó, assim. Na perspectiva. Aqui a mão. Ver a mão como está. Daí isso aqui fica legal, ó, porque daí você não precisa ficar rebatendo o desenho. Putz, eu tô achando que não tá ainda tão bom, né? Então vamos ajustar aqui. Essa parte do peito não ficou legal. Talvez fazer ela. Ó, se apertando o Shift, ó, ele dá essa opção. Aqui tu faz seguir como perspectiva. Aqui ainda estou fazendo meio rápido, meio sketch, tá? Depois a gente pode
vendo aqui no tempo, por isso a gente tem tempo para... Daí aqui, achei, ó, aqui ficou muito junto, então eu volto, vou fazer mais, virar mais para cá. Às vezes é legal você fazer o pé bem de frente, mas é bacana você também botar um do lado, né? Tipo, em vez do pé ficar, em vez do pé ficar assim, é sempre legal você deixar ele um pouquinho para fora, né? Ou às vezes um para fora e um para dentro, né? Então assim, é bacana você variar um pouco para não ficar muito retinho, certinho. Naqueles da Marvel que eu mostrei para vocês, eu fiz bem certinho, porque aquilo ali é só de referência, tá? Por exemplo, esses daqui, se o pessoal for esculpir direto, eu tenho que sugerir como é que vai ser. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, aqui, se eu não falo para ele, ó, um pé tem que ser assim, o outro tem que ser mais para fora, ele vai esculpir do jeito que ele está vendo. Então, assim, às vezes é legal. A gente faz aqui. Eu tenho essa vista da frente, um detalhe do braço que é legal. Meio diferente do brinquedo, né? Então, assim, ó, fiz a frente. Aqui tem roda de novo. Você fala, Marcelo, como é que você desenha pneu? Eu geralmente faço assim. Eu faço. Eu faço. Opa, eu, ó, pneu. Vamos fazer de novo pneu só para quem gosta de fazer. Quer aprender como. Não tem muito erro, né? É bem simples. Né? Vou até usar lá. Faço as linhas do pneu. Bem assim, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Por aí vai. Daqui também. Um, dois, três. Eu ligo essa daqui aqui. Isso. Aliás, traço aqui um pouco. Então, como quero acertar dos dois lados, eu uso o laço. Então, agora eu tenho essa vista aqui da frente. Né? Agora eu quero fazer a vista de trás. Na vista de trás, a gente faz o seguinte: você pode copiar o layer, né? O que eu faço para copiar? Eu arrasto esse layer, ó. Eu arrastei esse layer para esse daqui, é o primeiro, que é o de criação de layer, é o new layer. Se você arrasta, você automaticamente copia. Eu pego essa ferramenta do Move Layer e jogo para cá. Se eu jogo com Shift, ele vai bem certinho. Tá vendo? Daqui eu travo essa da frente. Daqui vai ser a vista de trás. Então, ó, vista de trás. Quando eu tenho esses trabalhos muito rápidos, eles só pedem vista da frente e vista de trás. A vista de lado, eles dão um jeito de, de entender assim depois. Eles, tendo essas duas vistas, eles conseguem resolver. Mas também, como o nosso tempo é meio curto, eu já vou. Então, aqui, ó, já vou fazer a vista de trás. Como eu já tenho a referência aqui, vou fazer bem rapidinho, só para vocês entenderem um pouco.
então, eu botei... então, olha o que eu fiz. Eu reduzi a opacidade, né? Que eu quero manter a proporção. Eu posso fazer isso nesse. Ele está com a simetria, mas se eu desenho, ó, ele está com opacidade. Então, o que dá para fazer? Você clica com o botão direito e, ó, Show in All Layers. Então, acontece. Se eu criar um novo layer aqui, ele vai criar a simetria no novo layer. E para cada novo layer que eu criar, esse layer aqui, ó, tá vendo que mudou o ícone? Para esse novo layer que eu criei, essa simetria acontece. Então, assim, mas só nessa regra, nessa primeira não. Essa primeira continua dela. Essa primeira eu não passei para todos os layers. Então aqui, ó, aqui eu posso entrar com os detalhes de costas, ó. Eu tenho a mesma shape, então assim, ó. Aqui. Então assim, o Optimus é assim agora de costas. Essa é a vista de trás. Então assim, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Tem esse shape aqui. Vamos ver aqui. Então ele tem essa mochilinha aqui. Tipo essa mochila. Essa mochila. Aqui. Eu vou fazer o pneu aqui. Você pode copiar e colar o pneu, ou você pode desenhar de novo, né? Depende do tempo que você tem. Se você gostar de... É bom para relaxar um pouco ali. Tá desenhando, está a musiquinha. Então, andei aqui, ó. Aqui é bem simples, ó, o detalhe, né? Aqui a gente entra, como a gente vai ver, tá vendo de costas, essa perspectiva muda um pouco, né? A gente vai ver a parte de fora do pé, né? Aqui, o pé dele tá meio para fora, então a gente vai ver a parte de lado e de fora. Muito bem. Bem pouquinho, na verdade, eu exagerei. Mas quero deletar nos dois, deleto nos dois. Vou usar o lápis, que já é mais rápido aqui para mim. Eu gosto desse lápis aqui, que às vezes é o lápis que eu uso para fazer as embalagens dos brinquedos, né? Às vezes eu tenho que simular o lápis e como tem que ser muito rápido, nem sempre eu tenho tempo de fazer o original, né? Eu gosto muito de fazer o original, mas às vezes eu não tenho tempo. Então eles falam, Marcelo, a gente precisa, sei lá, para amanhã. Por exemplo, esses pneus aqui. Como é que a gente pode fazer esse pneu de uma maneira mais legal? Ó, posso pegar a mesma régua e aí tem, ó, elipse. Vou fazer mais para fora só para vocês verem. Não, é aqui, ó. Desculpa. Figure Roller. Então você vai na mesma regrinha que você fez a simetria, você vai no Figure Roller. Daí você faz como é que você quer. Então eu quero ela. Vamos ver. Como é que eu vou querer? Eu quero ela mais ou menos assim. Assim. Eu vou lá no lápis. Olha lá. Fez os dois lados. Mas daí o que acontece? Como ela está... Conforme você desenha perto da régua, ele trava o seu... Ele trava o seu traço, né? Então, assim, uma opção. Ou você destrava aqui, mas se você destravar aqui em cima, você, ó, Snap Special Roller, e aqui o outro é o Snap... Snap to Roller. Eu acho, ele soltou do Special Roller, que é redondo, né? Então, o que eu vou fazer normal. Mas, ó, ele manteve aqui. Deixa eu fazer de novo, só para vocês entenderem. Vamos lá, vou voltar rapidinho aqui. No deleto. Vou deletar tudo. Lá. Aqui, ó, eu vou criar um... Deixa eu fazer, deixa eu Ctrl Z melhor, né? Aqui, ó. Então, vou aqui, ó. Roller. Figure Roller.
Esse é o... Ó, se você digitar U, você cai aqui também, né? Então, Ruler. Figure Ruler, você tem as opções de fazer um quadrado. Daí você faz primeiro. Daí você pode rotacionar. Daí você clica. Quando está roxo, quer dizer que você ativou. Então, aqui, 3, rodou. Ó, eu quero ele mais assim. Fez, rodei um pouquinho, ativei. Aí vou lá, uso o lápis que eu quero e ele rebate do outro lado. Eu desabilito o Special Roller. Não, desculpa, esse. E daí eu consigo desenhar no outro. Ele não está travando na elipse. Eu vou aqui. Eu uso o laço. Eu não configurei o laço depois. Se você, eu quero deletar essa parte também. Você seleciona o laço, se você apertar o Shift, você seleciona mais uma parte. Daí vai lá. Ah, tá, ele está no dedo. Vou fazer o braço rapidinho. Putz, isso ali agora aqui é meio complicado. Aqui você vai ter que entrar um pouco. Uma coisa que eu penso é o seguinte, tá vendo essa forma aqui, ó? Essa forma aqui. Vou jogar ela para cá invertida, né? Então, vou jogar ela para cá, como se fosse rebatido ela. Daí aqui que eu desenho a parte de fora da mão. Daí aqui, ó, desenho a parte de fora do. Tá vendo? Interessante. Desenhar aqui. Acabei criando nesse livro. Mário, quanto tempo a gente tem aqui só para me organizar, para ver se. A gente está perto do. Oi, Marcelo, a gente está perto do horário, mas se tu quiser continuar desenhando enquanto eu vou te fazendo as perguntas. Pode ser, pode ser. Legal. Uhum. Então, a primeira pergunta é: quais são as ferramentas de trabalho que tu utilizas? Tu trabalha no teu desktop ou um laptop? Então, eu trabalho num desktop, eu tenho um MacBook Pro e eu tenho uma Cintiq também. Então, no momento, estou desenhando numa Cintiq. A Cintiq é aquela mesa da Wacom, né? Uhum. E eu desenho com Cintiq. Os softwares que eu utilizo mais é o Clip Studio, né, para traço, que eu tenho utilizado bastante, assim, basicamente só ele. E Photoshop às vezes, porque que acontece? Até eu receber essa pergunta no meu Instagram, Uhum. o rapaz, até pegar o nome dele, foi bem interessante essa pergunta porque ele estava querendo aplicar para um projeto e não aplicou porque o nome dele, é Bruno. Bruno Bruno te Oribe. Bruno ele me contactou perguntou, pelo Instagram? ele me perguntou no Instagram, mas eu quis esperar essa live para poder falar, né? Porque acho que faz Legal. sentido. Ele me Uhum. perguntou assim que a DreamWorks, aquela empresa, a DreamWorks, ela diz que só aceita pessoas que trabalhem com Photoshop. Certo. E ele gosta muito do Clip Studio Paint. Ele só trabalha no Uhum. Clip Studio. E ele queria ilustrar livros infantis para DreamWorks. Daí o que acontece? O Clip Studio, você pode desenhar no Clip Studio, não tem problema nenhum. Porque assim, se você sabe desenhar no Photoshop, você sabe desenhar no Clip Studio. Isso não te impede. O que acontece é Exato. o seguinte, o Clip Studio te dá a opção de exportar como PSD. Então, assim, se uma empresa vem e fala, você trabalha no Photoshop,
Você pode falar, não, tenho como exportar no Photoshop, isso não tem problema nenhum. PSD, né? Não, é o PSD que eles falam, né? Desculpa. Uhum, Então, assim, eu faço isso direto. Eu gosto de desenhar no Clip Studio porque ele cria aquele backup para mim, porque se eu perco algum motivo meu computador trava tudo, ele tem o autosave, né? Então isso ajuda muito. uhum. E E eu para, utilizo, imagino que também para trabalhos mais pesados, assim, trava sim, menos. muito menos. O Clip Studio é muito estável, porque eu trabalhava também com Painter para fazer lápis, e toda vez que eu rotacionava em alta resolução, cara, eu perdi o arquivo inteiro. Uhum, E aqui eu tô numa resolução relativa, né, grande, e mesmo assim, ó, você vê que não tem gap, não tem delay, não tem nada, uhum. e, e tá indo, né, então eu utilizo, então assim, MacBook Pro, Cintiq, você pode usar as outras Cintiqs, né, ou qualquer tablet que você usar, tem o mesmo resultado. Uhum. Marcelo, aqui, Aleph Carlotto faz uma pergunta assim: você recomendaria algum curso técnico para quem deseja trabalhar na indústria de brinquedos? Eu recomendaria desenho industrial. Se você quer trabalhar na indústria de brinquedos, é legal você ter uma formação. Uhum, Eu me formei em design de produto, então assim, eu sou formado em desenho industrial. Eu sempre gostei de brinquedo, então eu acabei caindo nessa área, né? Mas eu colecionava, sempre gostei de brinquedo. E eu recomendo fazer desenho industrial. Assim, mas se você não sabe desenhar e quer trabalhar com brinquedo, eu recomendo você também fazer um curso de desenho. Porque assim, desenho você pode treinar e aperfeiçoar. Então assim, se você quer começar, você gosta de desenhar, assim, mas é bom aperfeiçoar o desenho e fazer um curso técnico. Até porque para claro. materiais, para essas coisas, é interessante você saber isso. E Marcelo tá pergunta que tem que ver, tem a ver, como você chegou a trabalhar na Hasbro? Na Hasbro, essa foi uma pergunta, essa é legal. Na Hasbro, o que eu fiz? Eu utilizei um pouco as não redes sociais, que naquela época não tinha, né? Eu utilizei a internet. Eu fiz um desenho de um Transform, foi em 2002. Eu comecei a participar de um fórum que só tinha desenhos de fãs. Uhum, E eu postei um desenho do Bumblebee na época, em 2002. Nem tinha o filme ainda. uhum, Eu assisti o desenho, daí eu vi que o Bumblebee no desenho ele era sempre um alívio cômico, né? Então, assim, ele não fazia nada de legal, ele só apanhava, às vezes ele fazia algumas coisas ou não. Daí eu falei, deixa eu fazer um desenho que representa o que é Transformers, né? Então, assim, então eu fiz um carro correndo, que é o Bumblebee, ele se transformando e meio que correndo para dar um soco, assim, meio atacando, sabe? Não era porque no desenho ele estava sempre defensivo fazendo alguma brincadeira, né? claro. Então, e isso chamou a atenção do pessoal do fórum na época, os fãs, todo mundo elogiou, foi um dos mais comentados. E mas uma coisa que eu fiz na época, assim, eu estava copiando o estilo do quadrinho que estava sendo lançado, que era pela Dreamwave, eu acho, os quadrinhos estavam voltando. Então eu copiei, eu falei assim, eu quero copiar esse estilo que está nos quadrinhos e vou fazer um desenho baseado no cartoon. Eu meio que misturei os dois. Uhum, E eu tive a sorte, a oportunidade, né, como as pessoas chamam, que um dos designers da Hasbro, quando eles estavam começando a linha nova, que era Transformers Armada na época, eles estavam fazendo o personagem principal e o personagem que eles chamam de Minicon. Era um mini robô que acompanhava um personagem grande. uhum, A editora que fazia os quadrinhos fazia o personagem grande. E eles não estavam tempo para fazer os personagens pequenos. Daí o cara viu meu desenho, ele viu que o estilo era muito parecido, ele perguntou se eu não queria fazer um teste. Isso ele mandou pela direct message de um fórum. Então, assim, tanto é que veio pelo meu e-mail, eu falei, mas o que é isso? É brincadeira? Estava escrito Hasbro Work. Eu falei, nossa, mas que estranho, alguém tava querendo me zoar. E daí o cara se apresentou, nem tinha assinatura da Hasbro. O cara se apresentou tudo, falou. Daí eu falei, deixa eu responder o e-mail, né? Até conversei com meu irmão, porque eu não tinha um inglês muito bom na época. aham, Eu postei só por postar, porque eu gostei de ver os fãs juntos de novo, então eu me empolguei e comecei a fazer isso. Meu irmão falou, não, é isso mesmo, ele tá te pedindo trabalho. Eu respondi o e-mail. Eu podia não ter respondido o e-mail, isso que o cara me fala até hoje. Nós somos claro. amigos, tudo. Ele fala, Marcelo, você podia não ter me respondido aquele e-mail, porque assim, você recebeu do nada. Aham, Porque teve muito artista que não me respondeu. E daí eu respondi e falei, não, topo.
vamos lá. E eu fiz o teste em um dia. Eu peguei ele, assim que ele mandou as referências, foi que nem essas fotos que vocês estão vendo agora. Aham. Eu fiz um desenho bem rápido. Oh, desculpa, eu parei de desenhar aqui. Tô falando. Eu fiz um Ah, desenho tudo bem bem. rápido e, e eles adoraram, assim. Eles falaram, nossa, Marcelo, é isso mesmo. Mas isso é que conta que é legal, assim. Não é porque você terminou um trabalho que fica por aí. Você tem que fazer o que eles chamam de follow-up. Logo depois que eu Uhum. terminei, eu falei, então, você tem mais um trabalho? Eu tô com tempo disponível. Na época eu estava trabalhando numa empresa, né? Eu era designer, eu era web designer e ilustrador, então assim, eu falei, vocês não querem, vocês estão precisando de mais, e daí eles continuaram a mandar. E daí chegou no momento que ele falou assim, Marcelo, eu vi que você é formado em desenho industrial, né? Eu falei, sim, sou. Você quer fazer design de brinquedo? Eu falei, ah, topo, claro, por que não? Daí a primeira coisa que ele mandou foi fazer uma cabeça de uma personagem, né? Então, Aham. ó, eu até vou fazer rapidinho aqui. Ó, uma dica aqui para desabilitar o link, ó, você pode, ó, se você tirar o showrunner, você desabilita a régua, daí você pode desenhar normal aqui. Então ele tinha pedido para desenhar uma cabeça de uma personagem, né? E eu que era baseado no brinquedo, porque acontece, a Hasbro ela faz muita repente, né, que eles chamam. Então eles pegam corpos dos bonecos, só muda a cabeça, né? Então ele pediu para Claro. fazer uma mulher. Eu lembro que eu fiz 20 concepts para ele, 20 sketches. Eu estava tão empolgado. Ele falou, não, 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 eu preciso só de. Ele falou assim, nossa, agora vai demorar um pouquinho para escolher. Daí ele escolheu e ele falou, cara, tá bom. Daí depois disso ele falou assim, você quer fazer concept de corpo? Daí ele começou a me passar o corpo. E aí foi. E nisso daí eles foram indicando para a Asbro indicou para os parceiros, que é de livros, e daí virou livro, para Aham. quadrinhos, daí eu comecei a fazer coisa para EDW, né? Então, outro exemplo que eu usei simetria, né? Uhum. Aqui, ó. Tá aqui. Eu fiz uma capa, então assim, eu comecei a fazer capa para EDW, para os Transformers. E daí assim vai, né? Daí você constrói sua rede de clientes, né? Porque eu sou freelancer há 15 anos. Agora eu estou Uhum. trabalhando na EA, né? Eu faço concept para a EA, mas é assim, você vai criando a sua rede. Outra pergunta aqui de Rodrigo Santos disse se pode falar mais sobre o processo da aprovação daqueles concept arts que tu faz assim. Ah, É, oi, Rodrigo. Sim, o processo de aprovação é o seguinte, como eu fiz aquele sketch aqui, ó, por exemplo, eu depois que eu fiz esse daqui, geralmente eu mando 3 ou 4 versões dele. Então, o que, que daí eu vou mudando as, como é que fala? as vistas. As proporções, desculpa. Então, eu pego esse daqui e assim, eu daí eu pego ele aqui, ó, ah, não, Marcelo, a gente precisa de uma cabeça maior. Daí eu mando, sei lá, uma versão com Optimus com a cabeça desse tamanho e uma versão do Optimus assim, sabe? Eu mando 3 ou 4 ideias. Geralmente é uma das ideias que eu gosto mais, assim, que eu falo, putz, isso eu vou gostar de fazer. Essa é uma dica, nunca mande ideia que você não goste muito, a não ser que eles peçam. Senão você vai. Então, ó, tá vendo? Ó, eu mandei 3, 4 versões, eu ponho o número 1, o número 2, deles retornam e falam, ah, Marcelo, a gente gostou dessa. Daí, a partir do. Eles gostaram da número 2, daí eu vou e finalizo a número 2 para aquele estilo de. Para mais. Para esse estilo mais acabado aqui, ó. Uhum. E daí eu envio para eles em alta resolução. Às vezes eu pergunto para eles, como é que vocês querem? Como é referência, eles não precisam, eles não vão imprimir, não é quadrinhos, eles pedem até em 300 dpi de resolução. É o máximo, assim, mas eu envio tudo digital. Tem um sistema deles de transferência de arquivos e eu envio tudo digital, mas assim, eles escolhem, a partir do momento que eles escolhem o sketch, daí eu detalho mais ele. Eu nunca parto para o final. Isso daqui não é um sketch final, a não ser que eles falam, esse nível de detalhe está ótimo, então virou final. Uhum. Se eles pedem mais detalhado, eu preciso mais, o traço mais fino, mais específico, daí eu passo para esse estágio. Depende muito do projeto e da pressa que eles têm. Às vezes
os caras precisam fazer uma coisa, putz, por exemplo, isso daqui vai ser modelado, vai ser um mini robô que não tem articulação nenhuma. Manda desse jeito. Eu preciso mandar para amanhã para provar. Depende muito, assim. Uhum. Aqui o Luiz Nogueira pergunta, Marcelo, além de simetria, quais outras ferramentas você mais utiliza? Então eu utilizo bastante a perspectiva, né? A Uhum. perspectiva, ele... Por exemplo, se eu quero desenhar aqui, ó. Perspectiva eu uso bastante. Não, aqui, ó. Você pode desenhar. Ó, aqui, a partir do momento que você dá o... Eu uso perspectiva, eu uso lápis. Esse lápis aqui, ó, eu setei esse Mechanical Pencil, porque é tudo customizável, né? Então, porque ele já vem com Mechanical Pencil, eu criei Mechanical Pencil 2. Então, eu gosto dele porque ele simula a textura do lápis, ó, tá vendo? Então, isso daqui parece a lapiseira que eu uso no real. Uhum. Então, eu uso bastante o lápis. Eu estou começando a usar bastante as réguas, né? Todas as réguas de perspectiva eu gosto bastante. Ó. E daí você vem aqui, você pode adicionar ponto de fuga. É legal você fuçar isso, né? Ou, por exemplo, você fez um desenho, eu fiz, eu tô aqui na régua ainda, mas, por exemplo, se eu faço algum desenho, sei lá, eu criei meu cenário aqui, um concept de um background que tem um robô aqui e tudo. Eu vou lá e ponho a régua da perspectiva para detalhar terminar de detalhar. Então, assim, ó, eu venho, jogo aqui, eu ponho ponto de fuga aqui, ó. Daqui eu vou traçando as coisas, eu vou consertando depois. Ó, ele está traçando paralelo, esse daqui ele está simétrico. Ó, isso eu estou usando a régua. Ó. Então aqui, daí eu vou acertando. Ó. Então esse eu uso bastante. Mas esses, né? E essas réguas aqui que eu acho o máximo, esse figure roller, principalmente para fazer pneu e roda, é o que eu mais uso, assim. Se eu preciso fazer vista lateral, eu uso bastante. E se tu puder mostrar de novo como tu faz um snap e como liga, desliga. Sim, E claro. também O foi uma snap pergunta. da régua. Uhum. Simetria. Aqui. Isso. Nesse aqui. O snap é aqui, ó. Eu vou criar um novo layer. Eu vou na régua, figure roller, daí eu crio aqui. Você tem duas vezes. Aqui você dá a angulação, daí você clica de novo, ele trava na angulação que você quer. Daí, a partir do momento que você começa a desenhar perto da régua, ó, ele já está traçando. Ó. Então, se eu estou desenhando aqui, ó, perto, ó, se eu desenho aqui, ele não pega, mas aqui ele está no snap. Daí eu vou aqui em cima, tá vendo esses três ícones aqui em cima? Eu desabilito o snap to special roller. Porque daí o que acontece? Acho que é esse aqui. Esse primeiro aqui, ó. Uhum. Porque ele tá. Daí eu consigo desenhar fora, ó. Assim ali. Então esse primeiro aqui, ó. Snap to roller, você tira. Daí você consegue fazer um tubo. Por exemplo, você quer fazer um tubo em angulação. Você quer fazer um cano de uma arma, você faz assim. Então isso eu utilizo bastante. Daí eu volto aqui, clico nesse, ele deu o snap de novo. Ó. Tá vendo? Se desativa, ele tira. E daí eu posso fazer os detalhes. Legal. E, Marcelo, vamos para uma última pergunta. Uhum.
Aqui diz quanto você demora em criar um concept art, ou se você tem deadlines fixos para uma criação específica de brinquedo. Ah, mas depende muito, assim, depende muito. Mas o que eu tento fazer, eu tento setar eu, sei lá, por exemplo, você viu, aqui esse concept foi rápido. Às vezes é um dia que eu tenho, depende do dia, depende muito da data que eu tenho, do tempo que eu tenho. Aham. Se o pessoal fala, Marcelo, você tem um dia para fazer, então eu tenho que fazer um dia. Então aí que eu entro com essas ferramentas que me agilizam, sabe? Então, por exemplo, já entra com, já faz, eu já preciso da vista para amanhã, eu quero a vista e a ideia para amanhã. O concept, né, o visual, o shape. Então daí eu já tenho que ir rápido, mas depende, às vezes eu tenho uma semana para fazer, às vezes eu tenho. Geralmente eles dão uma semana. Então, assim, eu demoro um dia para fazer todos os sketches que eu quero, todas as poses. Então, sei lá, eu faço 20, 30 silhuetas diferentes. Então, assim, cabeça grande, cabeça pequena, sei lá, corpo grandão, sabe, meio tarracado. Então, Uhum. eu vou fazendo esses shapes e depois eu diminuo e vou detalhando. E daí eu passo para eles. E a partir do momento que eles falam, Marcelo, gostei desse aqui, eu vou e passo para esse estágio aqui. Então, varia muito, assim. Eu diria que conforme você vai ficando mais experiente, você vai resolvendo os problemas mais rápido. Então, assim, não fique, não fique assim tenso se você não consegue resolver as coisas rápido, assim. Experiência ajuda. Então, assim, no começo eu demorava para criar, que eu era inseguro para algumas coisas. Tem pessoas que não são, tem pessoas que hoje em dia já vão lá e fazem, mas brinquedo você tem uma série de coisas. Por exemplo, você tem que pensar que esse brinquedo vai caber numa embalagem, que é um blister, né? Então, o blister tem uma profundidade. Então, assim, o brinquedo não pode ser muito gordo, não pode ser muito, assim, profundo. Tem a questão da segurança. Então, por exemplo, coisas pontudas a gente tem que voltar e fazer arredondado, porque não machuca a criança. Tem uma série de coisas que você tem que pensar assim e tem que funcionar no design. Então, assim, varia muito. Depende muito do input das. Às vezes é uma coisa bem direta. Por exemplo, Marcelo, eu quero o Optimus G1 com versão gordinha. Eu faço rápido. Se eles falam, Marcelo, a gente precisa de um novo Optimus, aí eu demoro mais. Porque daí eu tenho que Claro. ver, putz, eu tenho que criar o estilo do personagem baseado. Então aí são duas coisas diferentes. Uma coisa é o cara falar que quer essa versão do brinquedo, de um personagem que já tem um design pronto, e outra coisa ele fala, Marcelo, a gente precisa do design assim. E tem uma terceira coisa, que é assim, a gente precisa de um gimmick para o design. O que é gimmick? Por exemplo, se eu aperto um botão aqui, ele vai levantar esse braço com a arma dele e vai acender a luz. Então eu tenho que pensar num botão que seja harmonioso com o design do boneco. Então tem Claro. todas essas coisas também que, assim, tem questões técnicas. Então, assim, o tempo que você tem de responder um cliente é que faz a diferença. Às Uhum. vezes, se você demorar muito porque você está inseguro, pode te comprometer mais para frente. Você pode virar um freelancer ou um vendor, que eles chamam, que demora um pouco. Mas isso também é com o tempo, sabe? Se você sempre se comunica bem com o cliente, você não tem esse problema. Se você está falando, eu estou demorando um pouco mais, pode me ajudar um pouco nisso, daí assim, o pessoal gosta de ajudar, isso não é um problema. O problema é se você Uhum. some. Muito artista some. Quando você some, os caras ficam com o pé atrás. Claro, é verdade. Bom, essa era a nossa última pergunta. Ah, Marcelo, a gente agradece muito a tua participação hoje no nosso webinar. Eh, Aprendemos muito, é muito interessante o trabalho que tu faz e é muito ah, legal que tu possa compartilhar teu desenho em Clip Studio Paint. eu que agradeço a oportunidade e essa chance de dividir essa experiência com essas pessoas, porque assim, não é querer puxar o saco, mas assim, esse Clip Studio salvou minha vida para muitas situações, sabe? Principalmente para fazer esses desenhos virtuais de embalagem. É uma Aham. ferramenta muito prática que ajuda bastante. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade de mostrar o processo, ver que todo mundo pode. Assim, eu fiz um desenho complexo, mas as pessoas podem criar coisas simples com o Clip Studio e fazer muita coisa legal aí. Você não precisa Sim, fazer esses robôs que nem eu. Você pode criar sua própria arte com simetria, com essas réguas. Pode dar para viajar aqui, fazer muita coisa legal. é, e quem sabe criando o próprio fanart pode
arranjar algum emprego, alguma empresa que sempre sonhou, né? Sim, você Essas não pode. coisas acontecem. Sim, esse é o negócio. Você tem que botar sua cara a tapa. Isso é uma coisa que eu vejo muito artista novo, ou pessoas que estão começando. Ah, eu tenho vergonha de mostrar meu desenho. Não tenha vergonha. Porque se você está começando, as pessoas sabem que você está começando e você pode evoluir. Muitas empresas gostam de pegar novas pessoas para treinar elas na filosofia da empresa, esse tipo de coisa. Você também tem que ser aberto a isso, porque se você quer trabalhar numa empresa, você vai receber crítica. Então, assim, a gente tem que. Isso é legal, você mostrar seu desenho. Não tenha vergonha. Mostre Uhum, passo a passo, fala, ó, esse é o desenho passo a passo, esse é o desenho final. Sabe? Daí, e treina sempre. Nunca pare de desenhar, porque assim, a gente só evolui nosso desenho continuando. E vendo os erros. Você tem que ser claro. autocrítico também. Essa é uma coisa que ajuda. Uhum. Aberto e autocrítico, muito, muito bem, é verdade. Uhum. Então, Marcelo, a gente vai ir fechando, mas antes de fechar o nosso webinar, eu vou compartilhar para vocês nosso último slide. Para mais informações, aprenda mais sobre o Clip Studio Paint no site do Clip Studio, no site do Graphicsly, e se você quer rever ou compartilhar esse webinar, a gente vai subir o vídeo no nosso canal do YouTube de Graphicsly, talvez vai estar no Celsius Web, que é o canal do Clip Studio. E para mais informações sobre o Marcelo e os projetos que ele está criando, por favor, não deixem de visitar seu site marcelomatere.com, seu Facebook, Marcelo Matere Art, Instagram e Twitter Marcelo Matere. Então, Marcelo, muito obrigado pela participação de hoje. Eu que agradeço novamente, Mário. Obrigado. Obrigado pela presença de todas as pessoas que Isso, assistiram, que acompanharam a gente. Queria agradecer muitas perguntas bem legais, assim, que acho que ajudam bastante. E vamos ver bastante arte aí do pessoal depois. isso, já sabem as redes do Marcelo, se quer etiquetar ele, enfim. Obrigado, pessoal. A gente espera vocês no nosso próximo webinar e até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado.